Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Pablo Kiel, teu coach espiritual. Hoje vamos falar sobre um tema bastante polêmico, porém que deve ser abordado. É causa de muita tristeza para nós, muitas vezes, ver pessoas se autopunindo em detrimento às suas crenças. Então esse tema quem me mandou foi a Gabi. A Gabi é a amiga coach, nutricionista. Beijo, Gabi. E ela fala: Pablo, por que você não fala mais sobre isso? Eu vejo meus pacientes, meus coaches, que muitas das vezes eles se punem muito por crenças religiosas. Ou seja, por que as pessoas sofrem tanto, as pessoas se punem tanto por causa dessas crenças? E isso é a ideia do pecado, né? Eu já falei no outro vídeo sobre se Deus castiga ou não. Quando eu falei que Deus não castiga, muitas pessoas brigaram comigo. Falaram: como Deus não castiga? Você nunca leu a Escritura Sagrada, da ira de Deus? Então, é muito forte isso na pessoa. Se você não fizer isso, Deus castiga. Se você não fizer aquilo, Deus castiga. E Deus se irou com o seu povo. Porém, nós estamos num outro tempo. Num tempo do amor, num tempo, né, onde Deus entregou o seu Filho a todos nós para nos livrar desse pecado, para vivermos nova vida, nova criatura. Ou seja, nós estamos numa época da graça, uma época da abundância da vida de Deus. Ou seja, hoje nós temos que pensar nesse Deus amoroso, nesse Deus que já pagou os nossos pecados. Porém, nós somos criaturas que erramos, e aí quando nós erramos, a gente tem essa ideia de que, né, quando nós erramos, o nome que nós damos a isso é pecado, ou seja, todos nós erramos. E aí uma passagem muito conhecida bíblica é: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então, se eu sou o pecador, e se Deus, na minha concepção, é um punidor, eu vou viver minha vida sendo punido. Agora, se eu sou um pecador, e Deus fala: olha, eu sou seu pai amoroso, eu quero que você ande pelo caminho correto. Mas se você andar no caminho errado, venha até mim, peça perdão de todo o coração, vá e não volte mais a pecar, sua vida será boa. Então é essa a ideia que eu gostaria que as pessoas começassem a ter novamente. Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para fazer pregação, não estou devendo religião nenhuma, mas a maioria das pessoas que vem até mim também vem com esse problema, esse sentimento de culpa e de não merecimento muito grande, porque fez muitas coisas erradas durante a vida. Porém, muitas das vezes fez por necessidade, fez porque desconhecia esse Deus amoroso, muitas vezes brigou com Deus, achando que Deus, poxa, Deus é bravo, Deus é ruim. Então temos que tomar esse certo cuidado. Primeiro, para nossa fé tem que sair basada na autoridade de Deus. E quem é esse Deus? Se Deus para mim é um ser bravo, um ser que castiga, eu vou viver infeliz. Por isso eu disse, né? Deus não castiga, mas nesse mundo existem leis e você tem um livre-arbítrio. Se você andar corretamente, fazendo o bem ao próximo, ao bem a você mesmo, você será feliz. Se você praticar o amor, né, para você, para os seus, para a humanidade, para o planeta, você vai colher tudo isso. Agora, se você só pensar em você, for egoísta, for muito materialista, passar por cima de todo mundo a qualquer custo, você vai estar em pecado. E o preço do pecado é a morte, né? Ou seja, não só a morte física, a morte espiritual. Porque você se desconecta da sua fonte. Então, primeira coisa, para as pessoas pararem de se punir, elas precisam entender quem é Deus. Deus é um pai amoroso. Agora, não é porque ele é amoroso eu posso fazer tudo o que eu quero. Até posso, mas não devo. Por quê? Porque existe um preço, né, a pagar por isso. Então, quanto mais eu me achego perto de Deus, quanto mais recebo o seu amor, mais eu preencho disso, e mais eu emano isso. E tudo aquilo que antes era punição, era pecado, vai caindo. Se você vê alguns trechos bíblicos, você vai deixar claro isso, né? Ou seja, vá e não volte mais a pecar. Vá, a tua fé te curou. Mas a fé em quê? A fé em Deus, num Deus que salva, num Deus que traz vida e não morte. Eu queria ler um trecho aqui, bem interessante, né? Porque a pessoa fala: Pablo, mas a pessoa só faz coisa errada, só faz coisa errada, só faz coisa errada. Essa aí pecou muito, isso aí, ó, nem amor de Deus resolve. Então aqui em Lucas 7, 40, versículo 40, tem um trecho de uma passagem bíblica onde uma prostituta chegou até Jesus e começou a chorar, abraçar ele, né? Beijou, passou perfume. E aí as pessoas que estavam vendo falam: nossa, se ele soubesse quem que é essa pessoa, ou seja, essa pecadora, ele nunca deixaria ela chegar perto dele. Ou seja, se ele realmente fosse profeta, ele saberia quem é. E aí Jesus, percebendo tudo isso, ele teve uma sacada, né? É bem legal o jeito que ele aborda essa questão. Ele diz assim: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. E aí Jesus pergunta:
qual deles o amará mais? Ou seja, havia um credor, um devia 50 moedas, outro 500. E aí o credor perdoou a dívida dos dois. Qual desses dois amaria mais esse credor? E aí a pessoa responde, né? Suponho eu que aquele que tinha maior dívida, ou seja, aquele que tinha maior dívida amou mais a pessoa que a perdoou. E aí depois no versículo 47, Lucas 7, 47, continua assim: portanto lhe digo, aos muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que perdoa os pecados? Mas ele continuou dizendo à mulher: sua fé a salvou, vai em paz. Então, a melhor maneira de nos livrar dessa ideia de pecado é aceitando quem é Deus, a autoridade de Deus, e sabendo que dentro do nosso livre-arbítrio nós podemos escolher estar perto dele ou estar longe. Quando escolhemos estar longe, vamos sofrer as consequências, mas Deus vai estar sempre esperando a gente de braços abertos. Eu não vou estender muito esse vídeo, porque esse é um tema bem amplo, mas eu gostaria de estar voltando a falar dessas coisas, né? O sentimento de culpa, de se sentir sujo. O próximo tema aí já está engatilhado. A gente vai falar sobre sexualidade, ou seja, um tema também um pouco delicado de ser abordado, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que ela é pecadora, que ela é impura, que ela é suja. Então, se você está gostando do canal, clica em curtir, dá um like, compartilha. Em breve teremos mais vídeos, tudo bem? Quer saber mais sobre coach, como eu posso te ajudar? Se você, poxa, me vi nessa situação, eu também tenho minha cabeça cheia de problemas, eu fico me culpando muito, me julgando muito. Quanto mais eu busco religião, mais eu me puno. Como eu posso ser ajudado? Então, procura meus contatos aí na descrição do vídeo, ou o coach que te enviou esse vídeo, e peça ajuda, tá bom? Um beijo, caminhemos.